detalhada, ela fala mais ou menos o seguinte, que a criança, o corpo todo da gente, ele sente. Então, o que acontece? Quando a criança é muito pequena, você segura ela e o batimento cardíaco, ele passa a emoção para a criança. Então, a criança, ela não conhece o seu rosto, ela não conhece o seu corpo, mas ela conhece o seu sentimento pelo que ela passa quando ela está encostada em você, e no caso da mãe, quando ela está no intrauterino. Então, a primeira compreensão que a criança tem de emoção é física. Então, o que acontece com os nossos filhos? Eles desenvolvem a compreensão da emoção? Desenvolvem fisicamente. Demorou muitos anos depois eu fui ver essa pesquisa, fui ver agora no final de 2020, que diz o seguinte, que a emoção do autista ela é biológica, ou seja, ele sente susto, mas ele sente no físico. Por exemplo, a Jamile, hoje, ela me fala que ela tem muita dificuldade de saber se ela está com frio ou com sono. E a gente sabe que no momento em que você diminui, ou seja, a sua capacidade de estar elétrica ali, a temperatura do corpo cai. Então, hipoteticamente, você fica com frio. A gente sente o sono. Quando a gente tem a sensação, a gente já identifica o sono. Agora, ela não. Ela identifica o frio. Um trabalho bem bacana que a Juliana faz, no sentido de identificar a emoção, e que eu gosto bastante, poluição sonora, movimento, cor, luz. Eu acho muito legal isso. Você quer falar um pouquinho para a gente, hoje, sobre isso? Então, Lu, e meninas, o que eu havia percebido é que eu tinha que criar a Luísa para que ela fosse uma pessoa, uma adulta independente que conseguisse estar nos mais diversos ambientes, porque a gente sabe que os ambientes não vão se adaptar a ela, né? Ela que tem que se adaptar a eles. E por conta disso, eu sempre percebi que havia necessidade de que ela conseguisse transitar por esses ambientes e conseguisse fazer sem que ela se desestabilizasse, sem que fosse muito difícil, que a gente sabe que difícil sempre vai ser. Então, desde pequenininha, eu comecei a levá-la no centro da cidade, em shopping e em ambientes que fossem com muito barulho, com muitas pessoas, que ela soubesse essa sensação de sobrecarga, de desagrado, e que ela conseguisse controlar e se afastar quando estivesse sendo mais do que ela conseguisse suportar, entendeu? Então, assim, eu levava ela para o centro, eu percebia que ela ficava desconfortável, que ela começava a ficar incomodada. Eu sempre procurava explicar, sempre verbalizar todos os sentimentos dela. Eu falava, filhinha, falava, né, Luísa, você está cansada, é muito barulho, muito movimento, a gente vai sair um pouquinho. E eu fui repetindo esse processo. E uma coisa que eu aprendi com a Luciana foi justamente isso, que o autista, né, através da fala dela e da Jamile, quando eu participei de uma palestra que a Jamile fez, era essa dificuldade de nomear os sentimentos e todas as sensações físicas. Então, eu sempre procurei ensiná-la a reconhecer. Então, quando a gente saía, eu falava que ela estava cansada. Quando ela estava com sono, ela começa a bocejar, falar, ah, filha, você está com sono, você quer dormir. Tem uma coisa, não é só a criança oralizada, porque que nem o Otto, ele é oralizado, mas ele não se comunica, né? Então, ele entraria no não verbal. Mas ele aponta para a geladeira quando ele está com fome, ele traz o copo de água quando ele quer água. Então, também tem uns outros meios que dá para recorrer quando a criança não consegue se comunicar pela voz. Uhum. A comunicação não verbal. Tá com fome, sempre tá falando o que a criança tá sentindo. Falou que a aba, na verdade, deu uma evolução também, que eles falam que hoje é a aba naturalista, né? É você sentar no chão e seguir o que a criança tá ali para introduzir coisas novas. Então, isso foi uma das coisas que as terapeutas do Otto não seguiam a aba, mas elas faziam muito disso. Se o Otto estava ali brincando com o carrinho, então elas tentavam brincar com o carrinho ali e colocar um bichinho em cima como se estivesse dirigindo o carrinho. O brincar é observar, o imitar, é o aprender.
que eles aprendem bastante, que nem 1, 2, 3 já ele tá fazendo agora. Qualquer coisa que ele vai fazer, ele conta 1, 2, 3 e já! Então, é bem importante. E ele consegue já fazer algumas atividades diárias de casa mesmo, que ele tá vendo a gente fazendo, ele quer participar, ele quer brincar, eu dou o aspirador para ele mexer, dou o pano no chão, no rodo para ele mexer, porque tudo isso é aprendizado, isso vai melhorando, né, a questão do espelhamento. Por exemplo, como meu filho, ele tem 4 anos, e eu conversei antes dele iniciar, porque ele entrou na etapa 1 agora, sabendo ler e escrever fluente, ler tudo. Escrever ele começou agora. Mas aí, tipo assim, procure na música sapo os personagens. Então escreve sapo, escreve pé, escreve, sabe, coisas da música. Porque eu não sei, porque, assim, tem gente, assim, num grupo que fala assim, não, você não pode... Não, no que a outra mãe falou, a Juliana. A gente fica com medo. Será que a gente estimula demais? A gente fala, será que a gente está... Porque, assim, ele ama aprender, ele ama ler livro. Esses dias eu peguei um livro de 5ª série e peguei ele colorido. Falei, vou pegar ele para ele fazer recorte, né? Recortar letrinha e tal, né? Ele ficou com esse livro uma semana debaixo do braço. Ele assistia a TV com o livro, olhando o sistema reprodutor, o sistema respiratório. E ele ama ver isso. Viu todas as partes do espaço. Então, assim, ele busca aprender. Qualquer coisa que esteja à disposição dele, ele está aprendendo. Então, você comentou uma hora se eles vão chegar no mesmo nível, porque, assim, ele tem a parte motora defasada, mas ele tem a parte, né, não sei como posso dizer assim, nessa parte que ele aprende praticamente sozinho. É a parte cognitiva. Ele sabe o alfabeto desde 1 ano e 8 meses. Ele sabe o alfabeto e nunca errou uma letra. Aí, com 3 anos, ele aprendeu a ler. Agora, com 4 anos, ele lê fluente o livro inteiro, não deixa nem a gente ler. Tudo que aparece na frente dele, ele lê, né? Mas, em compensação, ele não consegue formar uma frase. Tipo assim, essa semana eu falei assim, ele estava falando as idades, assim, brincando com os números, aí ele falou assim, o vovô tem quantos anos? Eu falei, então pergunta pro vovô quantos anos ele tem. Ele, mamãe, ensina o Davi. Como que eu pergunto? Ele não coloca assim, ele sempre fala assim, tudo que ele quer, ele coloca o nome dele, Davi. Ensina o Davi. Por isso que eu sempre digo para os pais, você quer ajudar efetivamente seu filho autista a ter um desempenho, um bom desempenho, a atingir mesmo eu não vou nem dizer um comportamento ideal, porque a Jamile mesmo esses dias, ela me chamou muito a atenção em relação a isso. Ela falou, mamãe, nós já somos ideais. A gente não precisa de nada ideal. O que a gente precisa é de respeito só. A gente só precisa que vocês respeitem o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Só que assim, no papel, nas provas, eles vão ter que dar conta no sério. Se eles não escreverem, eles não vão dar. E o número de alunos que eu tenho atípicos, que se recusam a escrever, ou não escrevem, ou só escreve uma palavra, é muito alto. Então, eu acho muito importante trabalhar, sim, por exemplo, a criança ainda não está na fase de escrever, então vai trabalhar desenho. A criança já está na fase de escrever letra, vai trabalhar escrita de letra. A criança está na fase de escrever palavra, vai trabalhar escrita de lista. Fernanda, o que você pode dizer para as mães que ajudou muito você, que você gostaria que alguém que tivesse te dito? O que você tem de dica para dar para alguma mãe que recebeu agora o lado do autismo e que está aí assustada, não sabe o que fazer e nem o que esperar do filho dela? Que o autismo não é o fim. Que o autismo não é o fim, porque quando eu recebi a notícia do autismo do Otto, foi como o médico falasse que meu filho não tinha alma. É bem isso e mesmo. Não tem nada a ver isso. Ele tem uma alma linda e maravilhosa. E ele é uma criança, assim, maravilhosa. Todo dia a gente se apaixona um pouco mais com ele. Mesmo ele não sendo uma criança... Ele é tagarela, ele fala o dia todo, mas mesmo ele não se comunicando. Ele só não segue o que os outros estão acostumados a seguir, mas para mim ele é totalmente normal. O pai dele entende completamente. Ele tem a vida dele. Se é para bater boca, a gente bate. Eu já bati boca no parque. E vai seguindo, porque tem o mesmo direito que qualquer outra criança. E ele, eu acho o Otto, assim, maravilhoso, uma criança maravilhosa. Mas quando eu recebi o diagnóstico, o médico falou, ele usa você como objeto, ele não tem emoção, aquilo ali me destruiu. E não,
Ele vem, me abraça, me beija, me faz carinho, tem que ficar agarrado em mim toda hora, que nem agora a gente está conversando, ele está aqui no meu colo. Juliana, o que você podia dizer para uma mãe que acabou de receber o laudo? Que os nossos filhos possuem muito mais potencial do que a gente imagina. A gente só precisa ter a paciência e descobrir o caminho de encontrar a comunicação. Uma vez que a gente consegue, eles têm um potencial, na verdade, que acima do que todas nós podemos supor quando a gente recebe o laudo, né? E a gente tem certeza que conseguindo trabalhar e alcançar essa comunicação, eles vão longe, muito mais longe do que a gente imagina. Com certeza. E como diz a Fernanda, a gente tem uma luta aí, a reverter essa história de que o currículo escolar deles tem que estar vazio. Não tem que estar vazio, tem que estar cheio de coisas que eles... Tati, o que você tem para dizer para uma mãe que acabou de receber o laudo? Então, eu estou quase passando por isso, né? Com esse meu de 1 ano e 3 meses aqui, eu estou suspeitando já de algumas coisas. Não é fácil, né? Mas como a mamãe disse aí, não é o fim do mundo, né? A gente tem nossas conquistas e a gente aprende a valorizar muito mais pequenos atos que eles fazem, né? Eu lembro que o Davi, a gente compara, né? Normal, né? A gente compara nosso filho com os outros, né? E a hora que eu pedi pro meu filho, ele acendeu uma luz, ele tinha 2 anos e meio. Nossa, aquilo lá para mim foi uma grande felicidade. Então, as pequenas conquistas vai se tornando grandes felicidades pra gente, né? E quando a gente vai vendo que eles vão realmente se desenvolvendo, que não é, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, a gente realmente limita muito, né? A gente imagina que a criança não vai muito além, né? E aí você vê que eles vão enfrentar as dificuldades, mas a gente também enfrentou, né? E vai dar certo, né? Confiar em Deus que vai dar certo, e aí a nossa vida muda, né? É vida de terapias, vida de busca incessantes, né? De conhecimento, busca de mudança de alimentação, e a gente vai buscando tudo que a gente pode fazer para estar auxiliando eles de alguma forma. Amém. Meninas, eu queria agradecer muito vocês por terem aceitado esse convite. Vocês são mães super guerreiras. Vocês são mães que entram em grupos procurando atividades, entram em grupos para fazer trocas. Vocês são mães que vivem a maternidade de vocês em todos os pontos. É aquela história, na alegria e na tristeza, vocês receberam esse presente, que são os filhos, e carregam a história deles, ajudando a escrever. Vocês são autoras dessa história também. Vocês são as mães guerreiras, e eu espero que muitas mães se espelhem no exemplo que vocês deram e nas coisas que vocês disseram aqui.